Como nós vimos no domingo retrasado, na exposição nós vimos que essa carta é endereçada aos irmãos que estão ali na Ásia Menor. Nós vimos também que esses irmãos, diferente do que aconteceu na primeira carta, eles não estavam sendo pressionados apenas pelas circunstâncias externas, mas eles estavam sendo pressionados agora por causa das circunstâncias internas. Falsos mestres com falsos ensinos estão perturbando os irmãos, estão pervertendo o Evangelho de Cristo naquelas igrejas, de tal modo que os irmãos estão sendo direcionados a serem licenciosos, libertinos na sua forma de viver. Por isso que Deus, por meio do apóstolo Pedro, conduz ele a escrever essa segunda carta para alertar os irmãos quanto a essa questão da santidade. Isso é um ponto importante dessa carta, como nós vamos ver no texto de hoje. Mas Pedro mostrou que ele se apresenta como servo, como aquele que está disponível a servir. Ele não é apenas aquele que foi comissionado, chamado por Deus e enviado como apóstolo, como uma autoridade, por causa da mensagem, não a sua própria autoridade, mas por causa da autoridade daquele que o enviou. E ele fala àqueles irmãos que como ele tem uma fé igualmente preciosa por meio do poder da obra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aqui nesse texto agora, no verso 3 e 4, Pedro vai falar dessa graça, desse poder, dessa fé preciosa, como ela age em nós, como ela age em nossas vidas, qual é a direção que essa fé preciosa, que esse poder de Deus dá às nossas vidas. É isso que Pedro está falando aqui. Pedro vai falar nesses dois versos aqui, da suficiência de Deus para uma vida piedosa. Pedro vai falar do poder de Deus agindo na vida daqueles irmãos, nas nossas vidas, para o louvor e a glória dele, que nos levam a uma vida digna, uma vida que agrada a Deus, como algumas versões vão traduzir esse texto aqui. Então vamos ler aí o verso 3 e 4 desse capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Diz assim a palavra de Deus, estarei lendo na Nova Almeida atualizada, os irmãos acompanhem. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Deus gracioso, abençoe as nossas vidas. Fale aos nossos corações mediante a Tua palavra. Aplique as Suas palavras às nossas vidas e aos nossos corações para que possamos compreender qual é a Tua vontade para nós. Oramos a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o que é necessário para a gente, para nós estarmos satisfeitos? O que nós precisamos ter para que a nossa vida esteja completa? Se alguém perguntasse isso para nós teríamos várias respostas. De acordo com o mundo que nós vivemos, de acordo com a realidade que nós vivemos, a natureza da cultura que nós estamos inseridos, consumista, nós diríamos várias e inúmeras coisas: bens, valores monetários, questões sentimentais. Nós diríamos várias coisas que nos satisfariam. Mas Pedro aqui, ele fala que nós só precisamos de uma coisa para satisfazer a nossa vida: Deus. Isso é suficiente. Mas Pedro não fala simplesmente que Deus é suficiente para nós, mas Deus fala que Pedro vai falar que Ele nos deu
que é necessário para que essa suficiência que nós temos em Deus possa ser realidade nas nossas vidas e nós venhamos a ter uma vida que agrada a Ele, uma vida que glorifica a Ele, uma vida que exalta a Ele. Esse é o ponto de Pedro aqui. É isso que Pedro está falando com os irmãos, está falando conosco. Dessa suficiência que nós temos em Cristo, dessa suficiência que nós temos em Deus, que Deus é suficiente para que nós tenhamos uma vida suficiente, para que nós tenhamos uma vida grata a Ele, uma vida agradável a Ele, uma vida genuinamente piedosa. É isso que Pedro está falando aqui. Primeira coisa que nós podemos, em primeiro lugar que nós podemos observar aqui nesse versículo, é que Pedro deixa muito claro aqui no verso 3, que tudo que nós necessitamos para uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que glorifica a Deus, vem dele mesmo, vem do próprio Deus. Veja como Pedro fala aqui: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pedro não fala de algumas coisas, Pedro não fala de parcelas de coisas, metades, terços de coisas. Pedro fala que todas as coisas nos foram concedidas. Tiago, na sua carta, no versículo 17, no primeiro capítulo, ele vai falar que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Deus é a provisão suficiente para as nossas vidas. É isso que Pedro está colocando aqui. E é isso que nós podemos observar nessa primeira coisa nesse versículo aqui. O que nós podemos observar aqui? Que Deus é a fonte de uma vida piedosa. Se nós queremos ter uma vida piedosa, se nós queremos ter uma vida que agrada a Ele, nós temos tudo isso em Deus, porque Ele é essa fonte. Não existe outro lugar, não existe outro meio. É de Deus que nós recebemos tudo isso, e isso vem a nós de forma graciosa. Deus é essa fonte de tudo que nós precisamos para termos uma vida que agrada a Ele, para termos uma vida genuinamente piedosa. O que Pedro está falando aqui é que Deus é totalmente poderoso para nos dar tudo que nós precisamos. Deus é essa fonte, esse reservatório inesgotável, que jorra recursos, que jorra meios celestes para que nós vivamos uma vida que agrada a Ele, para que nós vivamos uma vida piedosa diante dEle, para que nós vivamos uma vida íntegra diante dEle. A fonte da piedade cristã está em Deus. Deus é suficiente, irmãos. Pedro fala do poder de Deus, pelo poder divino de Deus, pelo seu poder. Deus é poderoso. O poder de Deus que nos conduz, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos para uma vida eterna, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o mesmo poder que criou todas as coisas do nada, pelo poder da sua palavra. Pedro não está falando de qualquer poder. Deus não está falando de qualquer palavra. Pedro não está falando de alguma coisa que nós podemos fazer para termos e sermos essas pessoas piedosas. Pedro está falando que a fonte de tudo isso, a origem da piedade cristã para viver uma vida piedosa é o próprio Deus, porque Ele é poderoso para nos dar tudo isso, nos dar tudo o que é necessário. O argumento de Pedro aqui é que Deus é a fonte, é Ele que é o próprio recurso para uma vida piedosa. O poder de Deus, meus irmãos, é suficiente para nós termos uma vida piedosa. Se
se isso não for suficiente para nós vivermos uma vida piedosa, mais nada é suficiente. Nós podemos ter certeza disso. Mas o segundo aspecto que nós podemos observar aqui, no que Pedro coloca, é que a bondade de Deus é a garantia para que a gente tenha uma vida piedosa. Não é somente o poder de Deus, Deus agindo poderosamente nas nossas vidas, mas é porque Deus age poderosamente nas nossas vidas e de forma graciosa, de forma bondosa. O que Pedro está deixando claro aqui, que o propósito de Deus em nos alcançar por meio da sua graça, é de nos levar por caminhos de vida e de piedade, um caminho de integridade. O termo aqui usado, a ideia do termo usado aqui que Pedro usa para piedade, dá a ideia de excelência moral, qualidade moral, excelência moral, uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida justa, porque justos são os caminhos daqueles que servem a Deus. Essa é a ideia de Pedro aqui. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas boas obras, não é porque nós somos bons, legais, porque nós agimos corretamente, porque nós pagamos os nossos impostos, não é porque nós não mentimos, não é porque nós não somos gananciosos, não é porque nós somos puros sexualmente, não é porque nós temos uma moralidade exacerbada. Não, meus irmãos, não é por nada disso, mas é por causa da graça de Deus, da bondade de Deus. É por causa disso, meus irmãos. É por causa única e exclusivamente do poder de Deus agindo em nós de forma graciosa, de forma bondosa. Sabe por quê? Olha como Pedro constrói essa frase aqui. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas. Outras versões vão falar que elas foram doadas, nos foram dadas todas as coisas necessárias para ter essa vida. Nós não conquistamos isso, nós recebemos isso de forma graciosa, de forma bondosa, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelos méritos do nosso Senhor. É Ele que nos concedeu tudo o que nós precisamos para ter uma vida piedosa, para andarmos com integridade, para sermos santos diante de Deus. E não só isso, meus irmãos, Ele não só nos concede, Ele mesmo nos conduz. Deus é tão poderoso para nos conceder aquilo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Mas Deus é tão poderoso e mais poderoso ainda, que Ele não só nos concede, Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos leva pelo caminho em direção a essa piedade. Essa é a ideia de conduzir aqui, a ideia de levar na direção, colocar nesse caminho e conduzir por todo esse caminho. Deus age assim conosco, Deus age assim com o seu povo. Se lembrem do povo oprimido no Egito, clamando, sofrendo. Deus ouve a oração e de forma poderosa Deus tira o povo do Egito. Deus salva aquele povo, Deus concede graça, bondade, salvação àquele povo. Deus liberta aquele povo de forma poderosa, e Deus faz uma promessa de que eles vão alcançar o maior bem precioso deles, a própria terra deles, que será dada pelo próprio Deus. Mas eles têm um caminho a perseguir, a andar, um caminho por onde eles têm que trilhar, o deserto. E Deus está com eles no deserto, dando aquilo que é necessário para ele, comida quando é necessário,
água quando é necessário, sombra durante o dia, luz durante a noite guiando. Deus está conduzindo o povo até a terra prometida. Deus continua fazendo isso conosco hoje. É isso que Pedro está dizendo aqui, que Ele, pelo seu poder, nos concedeu, nos deu de forma graciosa e bondosa tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Mas não só isso, Ele mesmo nos conduz por essa vida piedosa, pelo seu divino poder. É a bondade de Deus que é a garantia de termos tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. O que Pedro está reverberando aqui é o que Jesus falou em João 15, quando ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos, e nós não podemos fazer nada sem estar nele. Longe dele ou fora dele nós não conseguimos fazer nada. Longe dele, fora dele, nós estamos perdidos. Nós somos plantas, árvores secas. Nós somos galhos mortos, galhos secos. Mas quando nós estamos na videira, nós temos vida. Nós conseguimos ter uma vida piedosa. Paulo vai falar que é Ele quem começa e Ele é fiel para cumprir até o fim a boa obra que Ele mesmo começou em nós. O Novo Testamento é claro, meus irmãos, que Ele é gracioso com a gente de tal forma que nos conduz por caminhos de vida e de piedade. É Ele quem nos conduz nesse caminho. É Ele quem nos coloca nesse caminho. É Ele quem nos guia nesse caminho. É Ele quem nos dá a direção durante esse caminho. Porque Ele é poderoso para isso. A bondade e a graça de Deus, meus irmãos, são suficientes para nós vivermos uma vida piedosa. Mas o terceiro aspecto que nós podemos observar nesse terceiro versículo aqui que nós lemos é que nós somos chamados para conhecê-lo verdadeiramente. Nós somos chamados para conhecer aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, para conhecermos Ele, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós nos apropriamos, meus irmãos, da provisão divina para as nossas vidas. Nós nos apropriamos daquilo que Deus tem para nós, da sua graça, da sua bondade, do seu poder, da sua condução numa vida digna para Ele, à medida em que nós nos aproximamos dEle, à medida em que nós conhecemos Ele completamente. O segredo para uma vida piedosa, para a glória de Deus, é conhecermos a Cristo Jesus. É conhecermos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que é a revelação última e suprema de Deus. Nós não somos chamados a conhecer qualquer coisa. Nós não somos chamados a conhecer qualquer pessoa. Nós somos chamados a conhecer e nos envolver com aquele que é o nosso Salvador. Nós somos chamados a conhecer e a se envolver com aquele que é o nosso Redentor, com aquele que padeceu na cruz por causa dos nossos pecados, aquele que viveu e morreu para nos dar vida e vida em abundância, aquele que é a verdade verdadeira. João falando de Jesus, João escrevendo seu evangelho, fala que Jesus disse que Ele era a verdade e que nós seríamos libertos se o conhecêssemos. Conhecer a Deus é o motivo da nossa liberdade. Conhecer a Deus é o segredo da nossa piedade. Ele nos chama para conhecê-lo, para nos envolvermos com Ele, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Pedro já falou na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9. Esse Deus poderoso, misericordioso,
que é rico em bondade, que é rico em graça. É esse Deus que nos chamou para a sua eterna glória, para nos aperfeiçoar. É o que Pedro diz aí no capítulo 5 da sua primeira carta, no verso 10. Veja como Pedro fala do chamado. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo. Veja só como Pedro coloca, meus irmãos. Deus da graça, que nos chama por meio de Cristo, embora a gente sofra por um tempo, Ele nos chama para a sua eterna glória. E Ele nos chama para quê? Porque Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Ele mesmo há de vos firmar, de vos fortificar e de vos fundamentar. É Ele. Nós não fazemos nada. A gente só tem que confiar nele, crer nele, ter fé nele, depositar fé nele. Saber que Ele é esse Deus poderoso que vem a nós e nos concede tudo o que nós precisamos para ter uma vida que agrada a Ele. Uma vida digna dEle. Uma vida santa diante dEle. O conhecimento de Deus, meus irmãos, de Cristo Jesus, mediante a sua santa palavra, é suficiente para nós vivermos para a glória de Deus. Tem que ser suficiente, meus irmãos. Se isso não for suficiente, mais nada o será nas nossas vidas. Mas o segundo ponto que nós podemos ver aí nesses dois versículos que nós lemos, no verso 4 aqui, é que Deus provê o necessário para que a gente tenha uma vida santa diante dele. É o que nós vemos aí no verso 4. Por meio delas quem? A glória de Deus, as excelências de Deus, a virtude de Deus. Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está exortando seus leitores e a nós a termos confiança na palavra de Deus. O Deus que vem a nós poderosamente, que nos dá tudo de forma graciosa e bondosa, que nos conduz por essa vida piedosa, digna e santa, esse Deus nos dá ainda mais. Ele nos dá as suas ricas promessas, a sua palavra. Pedro nos chama a confiar na palavra de Deus, para que por meio dessa confiança na palavra de Deus, a gente tenha uma vida santa diante dele. Uma vida pautada na fé e na obediência à palavra de Deus e de nosso Senhor é o necessário para que a gente tenha uma vida santa. E é isso que nós podemos ver no que nós acabamos de ler. Nós devemos confiar nas preciosas promessas de Deus. Veja como Pedro, ele é superlativo na sua fala aqui. Ele aumenta, ele coloca de forma grandiosa a palavra de Deus, as promessas de Deus. O que olha como Pedro coloca, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Nós nos apropriamos, meus irmãos, da graça e do poder de Deus, à medida em que nós confiamos nessas preciosas e muito grandes promessas de Deus. Nós conseguimos ganhar vida, santidade, ao nos apropriar da palavra de Deus. Nós nos deleitarmos na palavra de Deus, nós confiarmos verdadeiramente nessa palavra que é digna. Não é na palavra de homens, não é nas promessas de políticos, não é nas promessas de falsas pessoas que dizem que são uma coisa, mas não são na verdade. Nós não devemos confiar em pessoas que não têm caráter digno, que não têm verdade no que elas falam. Nós devemos confiar naquele que é genuíno, verdadeiro e que é cumpridor das suas promessas.
E a gente só encontra uma pessoa que tem essas características: Deus. Nós vimos hoje de manhã, na pregação da ressurreição de Jesus, quando as mulheres vêm, os anjos vêm, aparecem para a mulher e eles falam: Ele ressuscitou, assim como Ele tinha dito a vocês. Porque a palavra dele é verdadeira e Ele cumpre aquilo que Ele diz. É nesse que é verdadeiro que nós devemos confiar. Não há homem na face da terra que seja digno verdadeiramente da nossa confiança, porque nenhum homem é capaz de cumprir a sua promessa. O único homem, Deus homem, que cumpre, que prometeu e cumpre a sua promessa é Jesus Cristo. E Pedro está chamando a nossa atenção aqui para nós confiarmos nesse Deus, nesse homem, nesse Senhor. Porque Ele, pela sua glória, pela sua virtude, pela sua excelência, nos deu as suas ricas promessas. Pois é por intermédio das preciosas promessas de Deus que nós nascemos do Espírito, que nós passamos a fazer parte da família de Deus. É por meio das gloriosas promessas de Deus que nós somos transformados de glória em glória continuamente. É o que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Ele fala que: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É observando a glória de Deus que nós somos transformados. É para a glória de Deus que nós somos transformados. É pelo poder de Deus, como Pedro falou no verso 3, que nós somos transformados. É por esse poder, isso que nós não podemos compreender, que se cumpre a promessa do Antigo Testamento, que Ele trocaria o nosso coração, tiraria esse coração de pedra e nos daria um novo coração, coração de carne, e derramaria do seu Espírito sobre nós. É isso que nós recebemos quando nós confiamos na palavra do Senhor, quando nós confiamos nas promessas de Deus. É essa transformação de glória em glória, pelo Senhor, pelo seu Espírito poderoso. É isso que Pedro está falando aqui, que nós somos participantes, coparticipantes da natureza divina. Nós não somos deuses, pequenos deuses, mas nós somos poderosamente transformados pelo poder de Deus. Jesus fala que quando nós cremos nele, nós recebemos o poder de sermos transformados filhos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, hoje nós somos filhos amados. Nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas por que nós somos filhos amados? Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Porque nós recebemos essas promessas e nós confiamos nelas. Porque Deus é o autor dessas promessas e Ele é fiel para cumprir essas promessas. O que está implícito aqui na fala de Pedro, nessa afirmação dele, é que Deus não apenas deu essas grandes promessas a nós, mas Ele mesmo cumpriu essas promessas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Por isso, Pedro fala, essas muito grandes promessas, essas preciosas promessas, porque elas se cumpriram em Cristo Jesus. Elas são verdadeiras. Nós tomamos posse dessas promessas quando nós confiamos nelas, porque elas são verdadeiras, elas são reais para nós. Por isso, nós devemos confiar nas promessas de Deus, porque Ele cumpre todas as suas promessas, porque elas são preciosas para nós. Mas há um outro aspecto aqui que nós podemos observar nesse verso 4 aqui, é que a fé na palavra de Deus é suficiente para viver uma vida de santidade diante dele. À medida que nós nos aproximamos de Deus, que o conhecemos, que
conhecemos verdadeiramente, que nós experimentamos a sua bondade, que nós experimentamos a sua graça, que nós experimentamos o seu poder. À medida que nós nos aproximamos dele, nós somos transformados, que nós participamos da natureza divina em nós por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos transformados, nós recebemos essa fé que é transformadora e que muda os nossos procedimentos. Ponto aqui é que a fé na palavra de Deus nos santifica. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23, sobre a nossa regeneração, sobre o nosso novo nascimento, sobre a natureza que nós temos hoje, a natureza que nós vivemos hoje, porque nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque nós hoje vivemos em santidade? Porque nós hoje podemos viver santos diante de Deus? Porque nós podemos viver uma vida íntegra diante de Deus, uma vida correta diante de Deus e diante da sociedade? Porque Deus nos santificou pela sua palavra, pelo lavar regenerador do Espírito, por essa semente incorruptível. Nós não nascemos de qualquer semente, nós nascemos de uma semente incorruptível, da própria palavra de Deus. A salvação que nós recebemos, meus irmãos, implica em rompimento com a velha vida, com a velha natureza, um rompimento com o pecado. É isso que Pedro fala aqui, por causa que ele nos concedeu essas ricas promessas, porque nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por causa disso, nós fugimos, nós temos o escape, nós escapamos das corrupções, das paixões do mundo. Ele nos livra do pecado quando nós confiamos na sua palavra e na sua verdade. O que Pedro está ecoando aqui é o ensino de Jesus em Mateus 5,48, quando Jesus disse no sermão da montanha, no sermão do monte, no mais importante sermão de Cristo do Novo Testamento, quando ele fala: sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5,48. Nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo, e Ele espera de nós santidade, vida santa, vida piedosa, devoção exclusiva a Deus, dedicada a Deus. Quando nós devotamos o nosso Deus, quando nós nos dedicamos ao nosso Deus, nada mais muda o nosso foco, nada mais nos atrapalha. Nós vamos viver uma vida que agrada a Ele, nós vamos viver uma vida que dignifica a Ele, que glorifica a Ele, que exalta a Ele. É isso que Pedro está falando aqui, meus irmãos, dessa vida que exalta a Ele, uma vida dedicada, uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus. A confiança na palavra de Deus, meus irmãos, ela nos concede tudo que nós precisamos para uma vida de santidade diante de Deus e para Deus. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, para fugir do pecado, para escapar das paixões desse mundo, para escapar dos desejos impuros, para escapar da maldade dos desejos perniciosos do nosso coração, estão na palavra de Deus, na confiança na palavra de Deus. Confiar nessa palavra, meus irmãos, é suficiente
para vivermos uma vida santa diante de Deus e para Deus, hoje, no nosso tempo. Se isso não for suficiente, meus irmãos, mais nada será suficiente. E para concluir, meus irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. Entender que Ele é suficiente para nós. Cristo é suficiente para nós. A palavra de Deus é suficiente para nós. Não existe mais nada onde nós podemos buscar que vá nos satisfazer, que vai nos dar aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Se perguntarem para você o que é suficiente para a sua vida, você tem a resposta: Deus, a sua palavra em Cristo Jesus. Isso é suficiente, meus irmãos. Isso tem que ser suficiente para nós. Essa é a realidade que nós precisamos. É isso que nós devemos buscar. Nós também, porque nós confiamos e Deus é suficiente, nós precisamos compreender que tudo que nós precisamos vem de Deus a nós de forma graciosa e pomposa. Nós não temos méritos, nós não temos boas obras, nós não temos qualidades para vivermos uma vida digna de Deus e para Deus. Mas nós temos a sua palavra e o poder de Deus que age em nós, que nos dá a condição, que nos concede tudo que é preciso, tudo que é necessário para vivermos uma vida hoje, agora, para a glória de Deus, exaltando a Deus, que é digno de Deus. Há suficiência em Cristo Jesus, há suficiência na palavra de Deus, há suficiência no poder de Deus que age em nós. A gente só tem que confiar. Que Deus seja bendito, que Deus seja gracioso por nós e age em nossos corações. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Obrigado porque, Deus, não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas por causa dos méritos e das obras de Cristo Jesus, que nós vivemos uma vida digna do Senhor, uma vida santa para o Senhor. Obrigado pela tua palavra, tuas preciosas e muito grandes promessas, como nosso irmão Pedro disse. Obrigado por isso, Senhor, porque elas são preciosas, porque elas nos dão vida. Elas são grandes porque elas nos transformam verdadeiramente. Nós somos gratos a Ti por tudo isso, porque não vem de nós, vem de Ti somente. O Senhor é essa fonte que jorra incessantemente, continuamente. Essa fonte que jorra água pura, limpa, que nos purifica, que nos limpa de todos os nossos pecados, que nos regenera pelo poder do Seu Espírito. Graças te damos, ó Senhor, por essa dádiva e por esse dom precioso. Que o Senhor fale aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, faça morada nos nossos corações e transforme as nossas mentes, para nós apreciarmos a graça do Senhor e valorizarmos a suficiência que nós temos em Cristo Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, na compreensão da Sua santa palavra.